Pastor Tiago, todas as vezes quando estava no momento de você começar a falar, você parou um pouquinho, pensava, sou eu, agora vai ser você. Então você vai vir aqui do meu ladinho, que você vai ter que pensar no que você vai falar aqui da frente, não sentado como das outras vezes. Quero lhe chamar aqui justamente para lhe agradecer, em nome da instituição, em nome do NASP São Paulo, o seu despreendimento. Agradecemos também a nossa instituição irmã, o NASP Engenheiro Coelho, por ter liberado você para estar conosco essa semana. Conversando várias vezes durante essa semana com o pastor Braga, pastor responsável pela pastoral universitária, eu comentava com ele como foi interessante a maneira como Deus lhe usou nesta semana. De uma maneira profunda, bíblica, com conteúdo, com mensagem reflexiva, mas numa linguagem diferente, mais moderna, mais jovem, que pôde alcançar o coração dos nossos alunos. Sabemos que você faz um grande trabalho de forma musical, de forma cantada, mas também Deus tem usado a você na pregação, na maneira de expor a palavra através da mensagem falada. Por isso a nossa gratidão. Todas as vezes que recebemos um convidado para fazer uma semana especial para nós sempre deixamos um presente para que essa pessoa possa levar, lembrando do momento passado aqui. E aqui eu tenho que compartilhar com vocês que o pastor Tiago tem um estilo de vida bem diferente do nosso. Muito diferente do nosso. Ele disse assim, eu não quero presente. E o pastor Braga teve que convencê-lo a receber um presente. E ainda está nesse processo de convencimento, né? Por isso nós não vamos materializar a nossa gratidão para você aqui nesse momento, mas você, sem perceber, vai receber essa manifestação de gratidão lá na sua casa. Tá? Pastor Braga vai ter que levar lá, já que você não quer levar sozinho, ele vai deixar lá para você, tá bom? Mas pastor, leve o nosso abraço. Nosso grupo, conversei com vários jovens essa semana, com alguns professores, servidores da casa, e nosso grupo está saindo mais forte, mais próximo de Jesus, e aprendendo a fazer mais perguntas sobre as mensagens da Bíblia. Você nos ensinou a perguntar, certo, pastor Braga? E a principal razão, a principal maneira de perguntar é não ficar na primeira pergunta. Aprendi isso com você, né? Não ficar na primeira pergunta, mas ir para a segunda e para a terceira. E que bom que nós tivemos esses momentos reflexivos. Certamente Deus vai lhe usar mais uma vez aqui. Mas leve o nosso abraço, nosso carinho, a nossa gratidão à família que também nesse momento teve que permitir que você estivesse aqui conosco. E sempre quando nós encerramos na última noite a semana de oração, você orou por nós tantas vezes nessa semana, e nós queremos orar por você neste momento, e quero convidar o nosso pastor, pastor Braga, pastor da pastoral universitária, que faça essa oração por você, por sua família e por seu ministério. Feche seus olhos, ore com a gente. Deus amado, esse teu filho, pastor Tiago, tem sido um instrumento tão precioso nas tuas mãos, Senhor. Onde quer que ele vai, através de uma música, através de uma fala, através de um vídeo, de uma postagem numa rede social, pessoalmente, onde quer que ele vai, Senhor, tem feito a diferença na vida das pessoas. Obrigado, Senhor, porque tu permitiste que ele viesse aqui essa semana para nos trazer mensagens tão encorajadoras, tão fustigantes para a nossa vida. Obrigado, Senhor, porque nos levaram a refletir muitas coisas, a repensar muitos aspectos de nossa vida, e que essa graça que ele recebeu de ti e nos trouxe, que nos ajude a compartilhar com outras pessoas. Que, Senhor, a tua bênção seja com esse ministério do pastor Tiago, sua esposa, seus filhos. Toma-os nas tuas mãos, Senhor, para que continuem sendo esses vasos abençoados e preciosíssimos em tuas mãos. No nome de Jesus, nosso Senhor. Amém. Amém. Obrigado, meu amigo.
A experiência foi o presente, né? Pelo menos para mim. De ver nos olhos de vocês, nas conversas que a gente tinha depois do que acontecia aqui durante a semana, o quão interessados, né, muitos de vocês ficaram, não no que eu estou dizendo, não na música que eu toco, mas na palavra de Deus. Esse é o presente. Esse é o presente. Então, obrigado, pastor Douglas. Obrigado, pastor Braga, pelo carinho e a generosidade durante essa semana. Sempre perguntando se estava tudo bem, me tratando melhor do que eu mereço. Obrigado ao pessoal que limpou o meu quarto durante essa semana. Eu não sei quem era, porque eles apareciam acho que de noite, enquanto eu estava dormindo. São ninjas, né, que limpam o quarto aqui nessa instituição. Então agradeço a todos esses ninjas que fizeram isso. Eu agradeço também ao Victor, que foi acho que o representante dos alunos aqui que me acompanhou durante a semana. Ele já foi embora, ele está lá no EJC e foi um prazer conhecer ele. Agradeço o Renato do som, que não está aqui hoje. Hoje tem uma outra equipe ali do som. Tudo bom, galera? Bom? Prazer. Mas o Renato, um querido, todo dia a gente batia um papo na hora de organizar o som. E pastor Braguinho, eu tenho que deixar, eu prometi para ele que ia deixar 2 CDs com ele, e eu trouxe os 2 CDs ali, eu tenho que deixar, me esquece, me lembra para não esquecer depois de deixar. Me esquece, pastor Braga. Foi bom, mas me esquece. Chegou o fim. Fim de filme de romance, né? Me esquece, chega, acabou, né? Boa sorte. Ok. Eu agradeço, é claro, a minha esposa, que provavelmente não está vendo isso, porque ela deve estar depois de um dia inteiro com os meus 2 filhos, chorando em algum canto da casa. Ela é a minha parceira de ministério, e o ministério dela é o mais desafiador, porque ela tem mais trabalho e menos reconhecido. Certo? Porque eu estou aqui diante de vocês e eu recebo essas palavras de gratidão. Mas minha esposa está lá em casa, né? Ela é o objeto da música Rojões, né? Que faz grandes coisas pelo reino, mas sem ser vista por muitos, né? E sem ela, o que aconteceria aqui, né? Ela que está cuidando dos meus filhos enquanto eu estou aqui, então eu sou muito grato a ela. Ao NASP Campus 2, e a família de lá que me permitiu estar aqui com vocês, como o pastor Douglas bem disse. Eles têm esse interesse em compartilhar, em manter a ligação, né, entre cada campus o mais próximo possível. Eu agradeço a liderança do NASP por ter me liberado para estar com vocês aqui. A todos os que cantaram durante a semana, participaram, ajudaram, ligaram, desmontaram, vocês que também estão trabalhando por detrás das cenas, obrigado. E vamos ao fim, né? Estamos prontos? Quem está vindo pela primeira vez, que não viu nada do que aconteceu aqui essa semana? Ok. Então ainda bem que tiraram os painéis aqui com os títulos tudo, né? Porque senão tem que explicar tudo de novo, direitinho. Então hoje a gente vai fazer algo bem simples. Durante essa semana a gente conversou sobre a realidade de que uma vez que eu assumo a linguagem da Bíblia, na minha existência eu passo a observar o mundo externo e interno de uma forma diferenciada. E sabendo que na Bíblia não existe nem a palavra, nem o conceito de cristianismo, a primeira pergunta que nós fizemos aqui é: então o que é que existe, se cristianismo não existe? E essa foi a plataforma na qual a gente construiu um novo edifício, né? Uma nova possibilidade, que foi aquilo que Jesus deixou nas bem-aventuranças. O Sermão da Montanha continua, ele não acaba nas bem-aventuranças. Mas hoje a gente vai falar sobre as últimas 2. Cristianismo não existe, mas existe felicidade. E para aqueles que estavam aqui, o que é felicidade? É sabermos que somos objetos do favor e da atenção de... E como é que eu sei, né, que eu sou objeto do favor e da atenção de Deus? Que grupo é esse? Que pessoa é essa? Quais são as qualidades que eu preciso? Quais são? Número 1, os pobres de espírito, porque deles é o reino dos... E quem são os pobres de espírito? Os pobres de espírito são aqueles que reconhecem que não
não conseguem sozinhos, que eles precisam de um auxílio externo, que é Cristo. Pobre de espírito, ele chora. Só que a promessa é que para aqueles que choram, eles vão ser consolados. O choro me sensibiliza para me relacionar com você de uma forma diferente. Quando eu me reconheço como pobre e eu choro, eu consigo ver em você alguém igual a mim. E eu choro junto com você quando você cai também. E a pobreza de espírito junto com o choro nos faz o quê? Mansos. E são os mansos que vão o quê? Herdar a terra. O reino não trabalha através de força. Roma tinha os seus cavalos e seus cavaleiros, suas espadas e suas armas. Só que o exército de Cristo, ele herda a terra, ele conquista a terra através da mansidão. E uma vez que eu me reconheço como manso, o que isso desenvolve em mim? Uma fome, sede de justiça, de uma justiça que excede a dos escribas e dos fariseus. Fome e sede de justiça, e Ele vai nos saciar dessa fome. E a fome e sede de justiça, quando a gente não sabe o que é só olhar a próxima bem-aventurança. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Esse desprendimento de não buscar em quem é ou não é o meu próximo, mas em ser o próximo. E de assumir essa forma de vida que estende misericórdia independente de quem seja o objeto. E hoje de manhã, não sei quantos de vocês estavam aqui, a gente falou sobre a bem-aventurança seguinte. Felizes são os puros de coração, os que são completamente transparentes diante de Deus e diante dos outros, porque eles verão a Deus. Eles verão Deus invisível, no qual eles confiam hoje sem ver. Agora, uma vez que eu entro nessa jornada e assimilo essa linguagem, essa forma de vida, tudo isso resulta nas últimas duas bem-aventuranças. Como alguém misericordioso e alguém puro de coração, a próxima bem-aventurança indica que feliz é aquele que é o quê? Um pacificador. Porque o pacificador, de acordo com Jesus, será chamado do quê? Será chamado Filho de Deus. Filho de Deus. Não vou entrar nessa discussão filosófica mas nós já não somos todos filhos de Deus, não vou entrar nessa discussão. Vamos permanecer apenas com as palavras de Jesus. Quando eu me torno um pacificador, eu sou reconhecido pelo alto como um filho de Deus. Agora, qual é a pergunta que nós temos que fazer quando ouvimos um texto como esse? O que significa? Quem são os pacificadores? E como é que eu posso ser um pacificador? O que é que eu devo fazer para ser um pacificador? Nos escritos de Paulo é curioso, né? Eu sempre achei interessante como a ideia de paz e de pacificação está atrelada à obra que Deus faz, certo? Deus é um Deus pacificador, e essa pacificação entre céu e terra, ela acontece através do que Paulo chama de reconciliação. Eu me torno um pacificador, e eu poderia citar os textos em Colossenses, em Efésios. Eu me torno um pacificador quando eu me uno ao Eterno em seu trabalho de reconciliação. Quando eu levo outros a se reconciliarem com Deus e quando eu levo outros a se reconciliarem uns com os outros. E eu sou considerado filho de Deus ao fazer isso porque Deus faz isso. O trabalho de Deus é um trabalho de reconciliação. E quando existe reconciliação, existe paz.
Existe uma historinha na Bíblia que trata de reconciliação, que trata de pais e filhos, e que pode nos ajudar a ter uma visão clara sobre como funciona essa reconciliação e como é que eu devo me portar e me assemelhar ao divino em suas ações reconciliadoras. Alguém sabe que história é essa, não? Pais, filhos, reconciliação. Que história é essa? A história do filho pródigo. Eu mencionei o professor Lawrence Turner esses dias atrás, né? Que esteve no NASP Campus 2 e que nós da Terceira Margem do Rio publicamos um dos livros dele para vocês. Ele falou para os alunos de teologia e eu achei fantástica a maneira como ele abriu. E eu já mencionei isso durante essa semana, mas eu vou mencionar de novo. Um dos primeiros slides que ele mostrou para os alunos de teologia é a maneira como nós, como cristãos, tratamos da ideia de salvação. Então, quando você pega a doutrina da salvação, se você quiser alguma leitura para dormir, certo? Pegue um livro que trate de alguma doutrina, ali você vai começar a dormir em 15 minutos. É tudo muito emocionante, né? E eu sei porque eu tive que ler, né? Vários, mas enfim. Eu dei uma vez uma aula de doutrina da salvação, lá no seminário da Andrews, né, nos Estados Unidos. Foi engraçado, me chamaram para dar aula lá um semestre, quando eu estava no final do meu doutorado. Aí eu falei, nossa, vou ter que ler, né? Vou ler, pegar uns 5 livros principais de doutrina da salvação. Eu dormia direto, incrível, né? Doutrina da salvação, você fala, nossa, 15 minutos, né? Você tá, acabou, tá. Porque quando você lê um livro de doutrina da salvação, ou quando a salvação é apresentada em forma doutrinária, é mais ou menos assim: salvação é a justiça de Cristo imputada em favor do ser humano que crê, e através da fé ele recebe os méritos de Cristo, e através desses méritos ele inicia o processo de santificação, que é a apropriação da justiça de Cristo rumo à glorificação. Sacaram? Você viu quantas palavras? Imagina se eu tivesse que explicar aquilo ali, certo? 3 dias, das primeiras... Ok, vamos para a primeira... O que significa? Não sei, mas enfim. É assim que a salvação é apresentada, nesses contextos teológicos, sistemáticos. E é curioso, porque o professor Lawrence Turner fez algo fantástico. Ele colocou isso de um lado para você ler. Aí ele falou assim, ó, fecha o olho e repita o que estava escrito ali. Aí você fala, o que? A salvação... Aí você já não lembra de todos aqueles termos técnicos, é claro. Aí ele abriu um texto paralelo àquele, falando assim, agora deixa eu falar como, ele falando, né, como Jesus fala de salvação. E o professor Lawrence Turner passou a narrar a história do filho pródigo. Havia um homem que tinha 2 filhos. E quando você lê a história do filho pródigo, basta eu mencionar 2 ou 3 versos que você já sabe que história eu estou falando. Porque a salvação é explicada por Jesus através de narrativas, de histórias, para que o entendimento do que Deus faz pelo ser humano seja acessível ao que não tem educação nenhuma, até o que estudou a vida inteira em todos os seminários e entende as línguas originais. Jesus, ele nivela o campo e ele fala, você quer entender de salvação? No nosso caso hoje, você quer entender o que é pacificação? O que é reconciliação? Ok. Então vamos para Lucas 15 e vamos ler essa história mais uma vez. Lucas, capítulo 15. Agora, vocês conhecem a história do filho pródigo, sim ou não? Sim? Ok. Essa foi a primeira pergunta. Agora vem a segunda pergunta, certo? Vocês conhecem a história do filho pródigo, sim ou não? Não, para, agora não vem mentir. Vocês conhecem a história do filho pródigo, sim ou não? Vocês conhecem, já ouviram a história do filho pródigo? Ouviram. Por que Jesus contou essa história? Essa é a segunda pergunta. Está vendo? Não muda, certo? Não muda. Porque imagina, eu posso começar a contar uma história minha sobre uma vez, aí você, normalmente quando a gente conversa com alguém que gosta de falar bastante, vários momentos eu me encontro nessa situação, porque eu estou sempre rodeado de gente, e às vezes você encontra aquela pessoa que não para de falar, que daí você tenta falar alguma coisa, a pessoa já te corta e começa outra história, aí em vários momentos eu paro e falo assim, por que ele está falando isso, né? Já sentiu assim, não?
Então, com a Bíblia, mais ou menos, acontece a mesma coisa. A gente começa a ler uma história, a gente fala, nossa, que lindo, né? Eu sou o filho pródigo, sou eu, Senhor, e tudo mais. Mas por que Jesus contou essa história? Porque o motivo pelo qual Jesus é história, às vezes nos ajuda a entender a história que a gente achou que entendia, mas a gente não entendeu. Então vamos lá. Vocês estão esperando uma resposta minha? Eu não vou dar uma resposta, vamos ler. Por que Jesus contou a história do filho pródigo? O que estava acontecendo? Então, em vez de pular para o verso 11, onde começa a história do filho pródigo, vamos começar pelo verso 1. Tá vendo só? E olha lá, ó. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos. Falamos dos publicanos essa semana, não? Lembra das duas religiões? 2 homens subiram no templo para orar. Um era o fariseu, o outro era o publicano, cobrador de impostos, certo? Nós sabemos aquela história. Logo, você sabe que quando menciona publicanos é algo negativo, é um povo meio que é rejeitado, porque eles fazem um trabalho meio que sujo e tudo mais. Ótimo, publicanos, vocês já sabem, vamos seguir. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas. Nós também encontramos eles durante essa semana, sim? Murmuravam. O que é murmurar? Murmuravam os fariseus, dizendo: este recebe pecadores. Lembra de José, não? Lembram de José? Onde já se viu? Este recebe pecadores. Agora, para piorar a situação, porque uma coisa é o receber pecadores, só que a situação é agravada porque eles observam corretamente que Jesus também come com eles. Será que era uma ambulância? Ou um brinquedo? Eu espero que seja um brinquedo. Porque se é uma ambulância, nunca é uma boa notícia, né, professor Braguinha? Para você que está assistindo em casa, esse é aquele momento que não faz sentido. Porque você não ouviu o barulho da ambulância e você fala, por que ele parou para falar desse barulho? E por mais que eu possa pensar em várias respostas, nenhuma tem sentido. Mas vamos seguir. Muito bom, né? O trabalho de professor é muito bom, cara, porque, né, é isso aí. A gente conversa. Ok. Seria ruim o suficiente se Jesus apenas recebesse pecadores. Nós vimos que na tradição dos escribas e dos fariseus, a religião era pautada por quão bem eu me isolo de pecadores, certo? Eu me separo de pecadores. Porém, nós vimos que Jesus, por estar acostumado a viver com pecadores em casa, José e Maria, ele não rejeitava pecadores. E da mesma forma que o Deus no Antigo Testamento, Jesus ele corre atrás de pessoas que carecem da sua atenção e das suas palavras. Os que não estavam aqui hoje de manhã, a gente notou, a gente leu a história de Gênesis 4, de Caim e Abel, certo? E para o justo Abel, que faz tudo corretamente, Deus não fala com ele nenhuma vez. Mas para Caim, o assassino e legalista, Deus fala com ele 2 vezes. Porque desde Gênesis 4, Deus vai atrás, não dos que estão sãos, mas dos que estão doentes. Esse é o Deus do Antigo Testamento, que se fez carne e habitou entre nós. Então já seria ruim se ele apenas recebesse, mas ele come com pecadores. E na cultura da época, obviamente, a atitude de convidar alguém para sua casa e comer com ele significava uma relação de intimidade, certo? Significava um reconhecimento de igualdade. Isso era inaceitável pelos escribas e pelos fariseus. No cristianismo,
existe uma doutrina. Certo? Mas você não falou que cristianismo não existe? Na Bíblia não, mas fora existe. E fora o cristianismo não existente tem uma doutrina, tem várias, mas tem uma das principais, que se chama o pecado por associação. Cuidado com quem você anda. Vocês que são líderes, cuidado com quem você se associa. Porque se alguém vê isso aí, não vai pegar bem para você. E por detrás dos panos, certo? Das nossas amizades, das nossas comunidades, também existe a ideia de que, olha, se você andar com aquela pessoa lá, eu e você aqui, a gente não tem mais, não é possível, você não pode ser amigo dele e ser meu amigo também. Certo? Pecados, imagina se Jesus seguisse a doutrina do cristianismo de pecado por associação. Certo? Jesus não estava interessado ou preocupado com a sua reputação de filho de Deus, e ele se fez homem para estar com pecadores como eu e você. Essa ideia de diga-me com quem tu andas, né? Jesus seguiu isso? Sim ou não? Seguiu. Porque se ele andava com pecadores, o que isso dizia sobre quem ele era? Amigo de pecadores. Que loucura, né? Quão diferente de hoje em dia, em que nós ainda somos treinados a nos separarmos daqueles que são diferentes de nós. Logo, a história do filho pródigo, ela se dá nesse contexto. Os escribas e os fariseus observam que Jesus recebia e comia com pecadores. Jesus, observando isso, começa a narrar várias histórias. A primeira delas vocês conhecem, a parábola da ovelha perdida, em que o pastor tinha 100 ovelhas, uma se foi, ele deixa as 99 para trás e vai atrás da única que se separou das 99. Agora, se a igreja fosse, né, se a igreja cristã fosse uma empresa, e você colocasse o risco de deixar 99 para trás para ir atrás de uma, numa planilha de Excel, certo? Você obviamente veria a loucura, né, de deixar 99 para trás para ir atrás de uma. Só que a lógica do reino de Deus subverte o cristianismo atual. Certo? O pastor, ele deixa as 99 para ir atrás de uma. E por que Jesus está contando essas histórias? Porque os escribas e os fariseus o criticavam por receber e comer com pecadores. Depois da história da ovelha perdida, tem outra história de algo que se perde, que é a parábola da dracma, da moeda perdida, em que uma mulher passa o dia inteiro correndo atrás de uma moeda perdida, e quando ela encontra, ela faz uma grande festa. Tudo é quantificável. 100 ovelhas, 99, uma. Dracmas, valores perdidos e encontrados. E depois dessa segunda história vem a terceira história. Uma ovelha se perdeu, uma moeda se perdeu, e agora um filho se perde. E a história começa da seguinte forma: continuou Jesus dizendo: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhe repartiu os haveres. Você viu quão rápido foi essa troca, não? Pai, me dá a minha herança. E o pai deu a herança. O pai falou alguma coisa? Sim ou não? O pai colocou alguma condição? Sim ou não? Sim ou não? O pai oferece herança e liberdade para o filho. Agora, normalmente, nós já falamos de herança durante essa semana, mas vamos considerar a herança de novo. Quando é que nós recebemos
uma herança? Quando os pais ou os responsáveis, o quê? Morrem. Logo, se o filho chega para o pai e olha nos olhos dele e fala: pai, me dê a parte dos bens, né, que me pertence. Na ótica do filho, né, quem é o pai? Um morto. Você não existe mais para mim. Não existe conexão entre eu e você. Me dá as partes que eu mereço e eu me vou. Só que a Bíblia não dá todos esses detalhes. Ela só fala que o mais moço dos filhos disse: dá-me a parte dos bens que me cabe, e ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante. Eu gosto do som disso. Em inglês, ele partiu to a far country, uma terra distante. Jesus narrando a história. Imagina que lindo ouvir isso da boca de Jesus. O filho mais moço, ele foi para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente, vivendo de forma libertina, vivendo de forma irresponsável. E o texto não para descrever, porque o texto ele é tão rápido em descrever o que aconteceu, quão foi rápido a perda de tudo que ele tinha. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Eu acho curioso agora essa parte, mas ninguém lhe dava nada, né? Então você vê que o texto falou bem rápido de quão rápido ele gastou o dinheiro, e agora o texto para, porque o sofrimento e as consequências das suas escolhas têm um efeito muito mais longo, né? Porque nós também fazemos escolhas direto que não são boas, que são rápidas, e o efeito dessas escolhas é muito mais duradouro do que a gente antecipa. Ele queria comer da comida dos porcos, mas os porcos, né, ninguém estava nem aí para ele. Os porcos falavam: não, obrigado. Então, caindo em si, e é muito importante quando o texto fala o que passa na cabeça e no coração de alguém, então é muito importante o que ele vai dizer agora. E ele disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui, eu morro de fome. Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E agora a paulada final: trata-me como um dos teus trabalhadores. Lembrem disso. E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. Agora, como é que isso é possível, né? Se de longe o pai o avista, isso indica que o pai, o quê? Ainda o esperava. Porque os pais nunca esquecem. Você pode, como diz o meu amigo Felipe Valente, querer fugir do meu amor.
Você pode selar o seu cavalo para correr e ninguém vai te segurar aqui, mas é impossível você fugir do meu amor. O pai o avista de longe porque o pai nunca deixou de esperar. Ele nunca deixa de esperar. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E meus amigos, eu vou pular já para uma conclusão rápida aqui. Porque obviamente o pai nessa história representa quem? Deus. E quando em dúvida, quando você tiver qualquer dúvida sobre quem é Deus, quando você sentir que Ele é mau, quando você sentir que não faz sentido o seu sofrimento, quando você tiver dúvida sobre quem é Deus, eu não encontrei na Bíblia, em todas as minhas leituras, uma descrição mais próxima ou mais linda de quem é Deus o Pai. Ele é aquele que espera, te avista de longe, e ao te ver Ele corre para te abraçar e te beijar. Pois esse é o Deus de Gênesis capítulo 1 até o último capítulo de Apocalipse. Ele é o Deus que corre atrás da humanidade, no começo, no meio e até o fim da história. O Pai espera, Ele avista de longe, Ele corre. E que dono de propriedades, que ancião nos tempos de Jesus, estava disposto a abrir mão da sua reputação e do seu prestígio para sair correndo na rua, atrás do seu filho. Deus é assim. Deus é assim. O filho, no meio dos abraços e dos beijos do pai, ele fala: pai, eu tenho que te dizer alguma coisa. E lá vem, ele ensaiou esse discurso, não ensaiou? Sim ou não? Ele ensaiou, então lá vai o discurso ensaiado. Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. E antes de ele continuar o seu discurso, o pai interrompe, porque qual parte faltou no discurso do filho? Trata-me como um dos teus trabalhadores, me deixa entrar de volta na casa como um dos teus trabalhadores. Só que antes dele falar isso, o pai interrompe. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés, trazei também e matai o novilho cevado, o melhor que nós temos, e vamos comer e nos regozijar, vamos comer e nos alegrar. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado, e eles começaram a se alegrar. Agora, a história muito bem poderia ter terminado aqui. Ficou claro para quem estava ouvindo já a história. Ok. O pai recebe o filho, mesmo ele sendo um pecador indigno, nós entendemos. Só que Jesus não para a história aí, certo? Ele fala: só um segundinho que tem mais uma coisinha que eu preciso deixar bem claro. A história começa com 2 filhos. E agora a cena muda. Ora, verso 25, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu música e danças. Okay. Obviamente não vamos fazer o pulo teológico, né? Como é que Deus, que é o pai, pode permitir música e dança? Obviamente, Deus é Deus na hora que ele abraça o filho, mas na hora da música e dança era cultural, né? Então fica tranquilo. Essa parte não se aplica, ok? Vai ficar tudo bem. Deus, ele é santo, certo? Esse é o Deus da Bíblia. O Deus da Bíblia, curiosamente, ele é muito igual ao que você gosta, né? Normalmente. É incrível como a música que Deus gosta é a que você gosta, né? As vestimentas que Deus quer que a gente vista é as que você acha legais, né?
É curioso, né? Como Deus é muito semelhante a nós, né? Às vezes. Ele ouviu música. E ele ouviu danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, o melhor que tinha em casa, porque o recuperou com saúde. Ele estava vivo. O irmão mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai, porque eu falei 3 minutos atrás que quem é o pai na Bíblia? E Deus, ele faz o quê? Ele corre atrás do ser humano, tanto do que se vai, como do que fica. Sem ser convocado, o pai sai. O pai sai e procurava o quê? Conciliá-lo. Felizes são os pacificadores, pois estes estão alinhados com Deus, que faz um trabalho de reconciliação. Estes serão chamados filhos de Deus. E aqui nós temos uma história de reconciliação, de pais e de filhos. O pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua. Soa como quem isso daqui? Não transgredi uma ordem tua. E nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, notem, não o meu irmão, mas quem? Esse seu filho, certo? Pois quando eu não tenho Deus por pai, eu não tenho outro como meu irmão. E daí vem a raiz do ateísmo que a gente conversou no primeiro dia. Se eu trato mal o meu irmão, esse é o maior símbolo de que eu não tenho Deus como pai. Veio esse seu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, com prostitutas, e tu mandaste matar ainda o melhor novilho que nós tínhamos em casa. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto. Não é esse meu filho, esse seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Agora, existem inúmeras coisas que a gente poderia falar sobre essa história, mas eu quero, por causa do tempo, falar só uma. A história do filho pródigo, na verdade, é a história dos filhos pródigos. Isso vocês sabem. E o que é que os dois filhos têm em comum? Alguém pode me dizer, não? Eles têm o mesmo pai, os bens do pai pertencem a eles, só que qual que é o erro básico que faz os dois irmãos serem iguais? Oi? Os dois estavam perdidos. O que isso significa? Um estava perdido dentro de casa e o outro estava perdido por ter saído, ok? Só que qual que era o erro básico dos dois? Oi? Olhar para o próprio umbigo. Isso é uma verdade, sim ou não? Perfeito. Eles olhavam, interessante. Vocês notaram
que a relação dos dois filhos com o pai era sempre quantificada? Sim ou não? Primeiro o filho fala, me dá os bens, me dá o que me pertence. E depois que ele volta, ele fala, me receba como um dos trabalhadores, porque ele nunca entendeu quem era o pai. Ele nunca entendeu que tudo era dele. E ele achava que com base naquilo que ele poderia fazer, ele poderia repagar o pai dele por tudo aquilo que ele havia gasto. E ao correr de volta para casa, ele descobre que para entrar de volta para casa, é impossível ele entrar como um servo, ele só vai entrar como filho. Porque você pode tentar guardar toda a lei, você pode querer guardar todas as regras e fazer todas as coisas, mas a porta de entrada para dentro da casa e para dentro do reino não tem nada a ver com o que você faz, mas com aquilo que o Pai oferece. Você não faz nada. Você quer entrar? Tranquilo. Você vai entrar com o filho. Não, mas permita-me. Tragam as roupas. Traz o anel. E mata o animal. Porque religião na Bíblia é baseada no que quem faz? No que o pai faz. Já o filho mais velho, curiosamente, opera da mesma maneira, não? Tanto tempo eu tenho trabalhado e feito tudo que o Senhor pediu. E onde está a minha recompensa? Certo. É curioso que a meritocracia, essa ideia de que eu faço e recebo, muitas vezes é o que mais nos impede de entender o coração do Pai. Quando a minha religião é pautada pelo dízimo, pela oferta, pela minha devoção e a minha piedade, e é isso que me garante entrada no reino, como os escribas e dos fariseus, eu nunca vou entender o verdadeiro coração do Pai. Nunca. Pois tudo que Ele tem já é nosso por herança. E cabe a nós nos reconhecermos como filhos. Agora, a beleza da história da Bíblia é que existe lugar para qualquer um de vocês. Existe lugar para mim nessa história. Porque se você está na fase da sua vida que você não quer saber de Deus, e eu não sei nem como é que você juntou coragem para estar aqui, se eu estou falando com você, ou você que está assistindo na internet. Se você está nessa fase de gastar os seus bens, de gastar a sua vida, a sua saúde com prostitutas e com aquilo que você acha melhor para você, você fala, não, Deus não quer saber de mim. Ótimo, então a história narrou a história desse filho que foi, para mostrar para você que mesmo nessas circunstâncias, você se encontra na história de Deus. A história de Deus faz provisão para que você se encontre ali. Mas se você, como filho mais velho, tem trabalhado e não tem sido reconhecido nem por homens e nem por Deus, e sentido que a sua virtude é grande e Deus não tem te abençoado por causa de tudo aquilo que você fez, também existe um lugar na história para você. Só um detalhezinho para os irmãos mais velhos que se encontram aqui, certo? Na Bíblia, o Deus que dá quando eu dou, o Deus que troca com o ser humano, quando você se sacrifica para mim, eu me sacrificarei por você. Quando você fizer isso, eu vou te abençoar. Tem um Deus na Bíblia que é assim. Sabe quem é? Baal. Então saiba que na sua meritocracia, além de desconhecer o Deus que habita nos céus, a sua religião reconhece que não é Deus que opera na sua vida, mas é Baal. O Deus que espera a minha oferta e sacrifício para me abençoar. Bom, só um segundinho, deixa eu ver se eu vou abençoar essa família. Eles têm acordado cedinho para me buscar em oração? Eles têm feito grandes coisas por mim? Ah, sim. Então vamos abençoar essa família. Agora não me entenda mal. Existe uma bênção para aqueles que buscam se aproximar do Pai. Para aqueles que o buscam em oração.
Só que nunca se esqueça que a chuva cai para regar o campo, tanto do abençoado como do não abençoado. Pois aos olhos de Deus nós somos todos iguais. Todos carentes da graça e da misericórdia que Ele tem para oferecer. Uma aproximação a Deus vai resultar em bênçãos? Sem dúvida, pode não ser a bênção que você imagina. Pode ser que você vai orar e rogar e fazer tudo, e a cura não vai vir. Existe essa possibilidade porque a gente vive num mundo quebrado. Mas lembre, que o mesmo favor e graça e bênção é estendido a todas as pessoas. E o próprio fato de você estar respirando o ar agora, de acordo com a Bíblia, é uma das dádivas que Deus nos dá. O fôlego que nós usamos para mentir, para nos machucarmos, para negarmos a existência de Deus, é Deus que dá. Porque Ele abençoa todos. Meritocracia nos impede de conhecer o coração do Pai. Se você está longe nesse momento, existe um lugar para você na história. Se você está perto e confuso, também existe um lugar na história para você. Mas Jesus contou essa história porque os fariseus murmuravam pelo fato de Jesus receber e comer com pecadores. Portanto, quem é quem nessa história aqui? O Pai, obviamente, é quem? Deus, claro, que corre, que abraça, que beija, que oferece livremente tudo. Você quer ir embora da igreja? Você quer sair? Deus, Ele deixa, Ele te permite. Você quer ficar? Ele deixa. Porque a dádiva, a maior dádiva que Deus dá para o ser humano, logo de cara, é liberdade. Ele respeita a sua liberdade. Agora, quem é o filho pródigo nessa história? Quem? Nós. Mas lembra que a história começa como? Jesus recebia e se alimentava com pecadores, certo? Quem é que se alimenta e se regozija na história? O filho que volta. Logo, o filho mais novo representa quem? Os publicanos, os pecadores, né? Todos aqueles que dedicaram sua vida para uma imundícia. Quem é o filho mais velho, que faz tudo o que Deus pede? Que olha para Deus e acha que Deus é aquele que só me abençoa quando eu faço o suficiente e aquilo que Ele pede. Quem são esses? Os fariseus. E a grande pergunta nessa história, ou a grande curiosidade para mim, é por que Jesus não tem um lugar nessa história? Vocês notaram isso, não? O Pai é Deus o Pai, o filho que foge são os pecadores, o irmão mais velho são os fariseus e os escribas, e não existe lugar para Jesus nessa história. Só que no verso 1 nós somos informados que Jesus recebia e comia com pecadores. O que isso nos faz entender? De que Jesus é a continuidade da obra e das ações do Pai. Jesus, Ele aparece na história para agir como um pacificador, como aquele que traz reconciliação entre pessoas e entre pessoas e Deus, para que quando a igreja fosse criada, fariseus, publicanos, escribas, pecadores e prostitutas pudessem sentar ao redor da mesma mesa e descobrir que a fome que nós sentimos na distância do divino é aquilo que nos conduz para a mesa, onde nós encontramos pessoas diferentes e iguais a mim, todos com fome, e todos descobrindo que existe comida para todos. Felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Para concluir a nossa semana aqui, vamos à última bem-aventurança, e essa última bem-aventurança eu não vou explicar. Porque a última bem-aventurança, assim como todas as outras, só vai ser compreendida quando? Quando você viver. Porque o entendimento de um texto bíblico, repitam comigo, o entendimento do texto bíblico,
Não acontece quando eu entendo o texto bíblico. Mas quando? Mas quando eu vivo. Isso. Quando eu vivo. Para você que decidiu assumir a linguagem da Bíblia e reconhecer que cristianismo não existe e o que de fato existe são ações, entenda uma coisa muito importante. Quando você se reconhecer como pobre de espírito, quando você chorar, quando você se tornar manso, quando você tiver fome e sede de justiça, quando você se tornar um misericordioso e agir com misericórdia, quando você tiver pureza de coração diante de Deus e de pessoas, quando você se tornar um pacificador, um agente de reconciliação, todas essas características não são importantes? Um parênteses, sim ou não? Não são condições morais, concretas, reais, sim ou não? Então deixa eu te dizer o que vai acontecer com você. Não deixa eu te dizer, deixa eu ler para você o que vai acontecer com você. Tão concreto quanto pobreza, tão concreto quanto choro, quanto mansidão, quanto fome de justiça, quanto misericórdia e pureza de coração e pacificação, tão concreto como essas coisas é a última. Feliz são os perseguidos. Agora, não pense aqui, meus amiguinhos, que o perseguido assim é Roma que vai perseguir. Não. Porque a gente conhece o final da história do Evangelho, a gente não conhece, sim ou não? Jesus morre. Porque tudo que Jesus pediu para nós nas bem-aventuranças, adivinha só, Ele era. Por que você acha que as bem-aventuranças de fato são o caminho para dentro do reino? Porque o caminho para dentro do reino nos faz como Cristo, que era pobre de espírito, que se reconhecia como igual, que chorava pelas outras pessoas, que era manso e humilde, que tinha fome e sede pela justiça que excedia dos escribas e dos fariseus, que agia com misericórdia pelas pessoas, que era puro de coração, que era um pacificador e um agente de reconciliação. Você quer seguir o caminho das bem-aventuranças? Esse é o caminho de viver como Cristo. E o mesmo que acontece com Cristo vai acontecer com aqueles que seguem. Antes de dizer amém, vamos ler. Porque olha aqui, a gente não quer isso aqui. A gente não quer isso aqui. Então, cuidado ao dizer assim seja, que assim seja. Cuidado ao dizer amém, porque a gente não quer a última parte. A gente quer as virtudes, mas olha a última. Felizes são os perseguidos por causa da justiça. Lembra disso? A história começa com bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Os céus pertencem aos que não conseguem. Mais tarde fala, tenha fome e sede pela justiça, que excede a dos escribas e dos fariseus, dessa comunidade religiosa que acredita que precisa fazer tudo para herdar a terra e não reconhecem o Pai pelo que Ele oferece. Vocês vão ser perseguidos um dia, não simplesmente porque vocês vão ser perseguidos, mas vão ser perseguidos por um detalhezinho, pela justiça. Vocês vão ser perseguidos ao excederem a justiça dos escribas e dos fariseus. E agora entenda, da mesma maneira que o céu pertence aos que não conseguem, o céu também, termina o texto, aos que são perseguidos. Aos que são perseguidos por excederem na justiça dos escribas e dos fariseus. E Jesus continua, porque é a mesma, é a única que tem uma explicação adicional, é a última. Curiosamente, felizes vocês são quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Lembra de Caim e Abel, cara? Quando a virtude do outro é uma ameaça para a minha religião e a melhor alternativa é matar o irmão, porque se eu desconheço o irmão, esse é o principal sinal que eu desconheço o Pai. Eles vão te perseguir, eles vão mentir e vão dizer mal contra vocês. Mas regozijai-vos e exultem, se alegrem,
porque grande é o vosso galardão nos céus. Você vai perder o seu prestígio, você vai perder a sua reputação, você vai perder o respeito, mas grande é a vossa recompensa nos céus. Porque adivinha só, você que conspira contra outras pessoas que estão tentando acertar. Outras pessoas podem não ver o que você está fazendo, mas Deus vê todas as coisas. Todas. Grande é a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de vós. Tão concreto quanto pobreza, choro, mansidão e todas as outras bem-aventuranças é essa perseguição. Você quer saber se você está no caminho do verdadeiro cristianismo bíblico? Você vai ser perseguido. Não pense que essa última, assim, essa é um detalhezinho, tem um asterisco, essa aparece... Não, não, não. Da mesma forma que pobreza é fundamental para a caminhada, perseguição também vai ser. Eu quero concluir lendo um dos dias mais complicados que eu tive esse ano. Eu tropecei nesse texto. E hoje eu quero concluir a nossa semana com esse texto. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 20 em primeiro lugar. Lá diz: se entretanto, quando praticais o bem, sois afligidos e suportais com paciência, isso é grato a Deus. Porque é para isso que nós somos chamados. Quando você for açoitado por religiosos ou não religiosos, fique feliz, porque esse é o nosso chamado. Esse aqui é muito bom. E capítulo 3, e verso 14. Ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois. Pedro lembra da história. Pedro lembra do Sermão da Montanha. Quando vocês vierem a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados vocês são. Vocês são. Não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças, nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que há em vós. Que é um texto que a gente usa completamente fora do contexto, para achar que a gente tem que combater a evolução, não é não? Espera aí, meu professor de filosofia. O professor de filosofia nem falou absolutamente nada para você. Deixa eu te dizer a razão da esperança que é em mim. Nem pergunta teve. Mas deixa eu falar aqui para você o porquê Deus não está morto, né? Não. O contexto aqui é quando você for perseguido por causa da justiça que excede a dos escribas e dos fariseus, aí sim, esteja sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazendo-o todavia de que forma? Com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Você viu que legal aqui, florzinha? Isso aqui, ela não é de verdade, florzinha. Ela é de mentira, mas olha essa rosinha aqui também. Você viu só? Qual que é a sua favorita? Você gosta da amarela, da rosa ou da vermelha? Da rosa.
Está na hora de eu voltar para casa. Estou com saudade dos meus filhos já. Bom demais, cara. Você vê qual que é a sua favorita? Eu gosto dessa. Bom demais. Esteja sempre preparado para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros, fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque, se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. Cristianismo não existe. O que existe é o primeiro discurso de Cristo e o caminho que se abre diante de mim e de você. E a próxima pergunta é: o que é que eu vou fazer? Quem serei eu nessa história? A beleza da Bíblia, ela termina no momento da sua escolha de se inserir ou não na história. O meu trabalho vai até aqui, e daqui em diante é entre você, Deus e essa comunidade. E que o Deus que ama e corre atrás do ser humano continue te guiando e te abençoando, hoje, amanhã e sempre. Cantem comigo. Da linda pátria estou, muito longe, triste eu estou. Eu tenho de Jesus saudade, quando será que vou? Passarinhos, belas flores, fazem-me almejar. As maravilhas e esplendores do meu celeste lar. Cristo me deu fiel promessa, vem me buscar. Meu coração está com pressa, eu quero já voar. Meus pecados eram muitos e culpado eu sou, mas o seu sangue põe-me limpo e para a pátria vou. Qual filho do seu lar saudoso eu quero ir, qual passarinho para o ninho eu quero ao céu subir. É fiel a vinda, é certa quando eu não sei, mas Ele me achará alerta, com Ele ao céu irei. Louvado seja o Senhor, nosso Deus, nosso Criador e Redentor. E que a boa obra que o Senhor começou hoje em nós, que seja concluída no último dia, através de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E é no nome de Cristo que nós pedimos. Amém.